Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. Livro de Esdras, capítulo 5, versículo de número 1. Ageu é um profeta contemporâneo a Esdras também. E havia um outro profeta chamado Zacarias. E eles ouviram falar que a obra tinha parado. E tinha parado por conta de um decreto. Mas os profetas sabiam que, além do decreto de Ciro, que havia dado o aval, sim, para aquela obra, assim como a obra na sua vida também, tem um aval de Deus. E aquilo que tem aval de Deus não pode parar. Então os profetas não vão trabalhar com os decretos dos homens, mas com os decretos espirituais. E eles vão profetizar. Olha o que está escrito a partir do verso 1. E Ageu profeta e Zacarias, filho de Ido, também profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel. Lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesué, ou Josué, se você tem a tradução mais atualizada, filho de Josadac, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus, que os ajudavam também. Naquele tempo, veio a eles Tatenai, governador daquém do rio, e Setar-Bozenai, e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: quem vos deu ordem para edificar esta casa e restaurardes este muro? Mesmo antes de pregar, você já sabe qual é a resposta. Sabe ou não sabe? Quem que foi que deu ordem para você abençoar a tua casa hoje? Quem foi que deu ordem para que façamos uma jornada feliz? Quem foi que deu ordem para que os nossos olhos estejam atentos, para que haja muros espirituais e o mal não entre em nossa vida? Foi quem? Você acredita que perguntaram isso? Nós vamos repetir esta pergunta juntos agora. E você, quando nós terminarmos a pergunta, vai dizer: foi Deus. Vai dizer: foi Deus. Amém? Então eu releio a pergunta e você repete a pergunta e já dá uma resposta para toda São Luís e todo o inferno também ouvir em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Quem vos deu ordem? Quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Quem foi? Quem foi? Então assim será em nome de Jesus. Desocupe as suas mãos e vamos aplaudir aquele que nos deu ordem, aquele que tem poder em toda palavra, aquele que manda fazer e as coisas acontecem. Foi Deus. É para Deus que você faz. Então, Pai bendito, recebe este louvor. E sobre cada vida que te aplaude e te glorifica, ponha os teus olhos, Senhor, e envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra, que nunca volta vazia, a tua palavra vá e produza o resultado. Em nome do Senhor Jesus.
Quem crê, diga amém, Senhor. Por favor, pode se assentar. Esta obra enfrentou muitos desafios. E parece que todas as vezes que ela está para dar certo, que ela está funcionando, a obra de Deus para, as coisas de Deus param, a casa de Deus para, os muros param. E até parece que Deus não está vendo isso. Não é o que parece? Poxa, foi Deus que mandou fazer. Mas parece que Deus não está vendo o que estão fazendo conosco. Parece que Deus não está vendo que sempre que está dando tudo certo, vem uma carta e diz, é para mandar parar, mandou parar. Vem um inimigo e vem no meu ouvido me azucrinar, parece que Deus não vê. Não é o que parece? Parece que Deus não vê o errado. Mas olha o que está escrito no versículo 5 do mesmo capítulo 5. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus e não os impediram, até que o negócio veio a Dario, e então responderam por carta sobre isso. Esse povo não é um povo rebelde, é um povo obediente até mesmo ao próprio governo, e eles sabem que mudou o rei, o outro rei não tem obrigação de saber o que o outro fazia. Não em tudo, o reino era muito grande. Então eles vão escrever cartas e dizer, olha, nós estamos restaurando o que por rebeldia o nosso povo infelizmente destruiu e perdeu. E aí eles vão contar na carta, Nabucodonosor veio, invadiu a Israel, levou para a Babilônia o ouro, a prata, e agora Ciro deu ordem para nós fazermos algo para Deus. E quem estava observando tudo isso? Deus. Deus queria ver qual atitude eles vão ter, como eles vão lidar com os problemas que aparecem, como eles vão lidar com as atitudes da vida, como é que eles vão decidir. E os olhos de Deus continuam sobre o povo da paz e vida também. Veja o que está escrito em Provérbios, capítulo 5, por favor, à frente, tá? Depois do livro de Salmos, Provérbios capítulo 5. E o versículo é o de número 21. Porque os caminhos do Senhor ou do homem estão perante os olhos de quem? Porque o caminho ou os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele aplana todas as suas carreiras. Se os olhos de Deus estiver sobre a sua vida, o seu caminho Ele vai endireitar. E até mesmo, não se espante, porque está dentro do significado da palavra aplana. Além de nivelar, endireitar, a palavra aplana também diz que pode ser facilitar. Deus pode facilitar o caminho dos servos dele. E o que você não tinha capacidade para ter, nem para possuir, Deus vai aplanar e vai te entregar. Porque os olhos dele têm este poder. Eu estou vendo, meu filho. Parecia uma grande injustiça ser jogado num buraco, ser vendido como escravo. Não parecia uma grande injustiça? Meu Deus, os irmãos fizeram isso. E depois José vai testemunhar: Deus aplanou o meu caminho. Deus me adiantou para a conservação da vida.
Não fique pensando nem mais dizendo que Deus não te vê. Ele te vê, e Ele vai aplanar todos os seus caminhos em nome de Jesus. Porque tem coisas que nós não temos capacidade de fazer. E mesmo que a pessoa diga assim: eu vou me esconder dos olhos de Deus. Porque muitos já tentaram, talvez, né? Eu vou me esconder, eu vou entrar numa caverna. Não, eu vou entregar a minha alma, Deus não vai mais me ver. Alguns pensam assim. Davi fez uma oração e ele sabia: seja onde eu for, Deus vai estar me vendo. E Deus não fica só vendo, assistindo. Deus vê e age em prol dos seus servos. Veja o que está escrito em Salmos, no Salmo 139. Salmo 139. Vamos ler o versículo 1. Veja se ele só vê o externo ou também ele sonda o que existe dentro de você. Medite comigo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Atenção, hein? Os bons caminhos e os maus caminhos também. Todos os caminhos. Por isso que quando Davi tinha consciência do erro, ele nunca tentou fingir, nunca tentou justificar, nunca tentou dar desculpa, porque ele fala: Deus já sabe porque eu fiz. Não é melhor a pessoa assumir: eu fiz porque meu coração é duro mesmo, Deus, eu sou uma pessoa difícil. Não é melhor? Porque Deus já conhece. Agora a pessoa tentar se fazer de coitada para Deus, desculpa a expressão, mas não vai colar, não vai dar certo. Você pode apedrejar os erros de Davi, mas você não pode dizer que ele tentava fingir quem não era para Deus, porque ele nunca tentou. Ele chegou a dizer: em pecado a minha mãe me concebeu. Ele revelou algo que muitos até acreditam que houve até prostituição entre o seu pai e a sua mãe, pela diferença que Davi tinha até física dentre os seus irmãos. Davi nunca fingiu, nunca mostrou para Deus o que não era, se arrependia, porque ele sabia: Deus conhece todos os meus caminhos. Olha o versículo 4: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência, tal conhecimento é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face, dos teus olhos? Verso 8: se eu subir aos céus, tu aí estás. Se fizer no Sheol, no inferno, a minha cama, se a minha vida estiver um caos, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Não importa a situação, o cenário da sua vida, Deus te vê, e não só te vê, Ele age por você para a glória e louvor do nome e da palavra dEle.
Davi falou: eu já tentei me esconder. Se eu fizer isso ou aquilo, ou até desistir da minha alma e falar eu vou morar no inferno, Deus está ali também. Deus está ali, até nos momentos que a pessoa diz: a minha vida se transformou em um grande inferno, parece que Deus desistiu de mim. Deus está ali também, e Ele está vendo tudo também. Quando nós falamos que Deus vê, nós às vezes associamos só que Deus vê grandes homens e mulheres de Deus. Deus via Abraão, Deus via o próprio Davi. Parece que Deus vê é um termo de privilegiados, mas Deus vê também os servos, os escravos, os rejeitados, os sem genealogia, os sem pai, sem mãe. Deus também vê. Deus também vê. Deus vê não é uma ação só daquela pessoa que já nasceu da fé, que não fez nada errado, que tem uma grande promessa. E quando Deus vê, Deus também inclui o mais simples numa grande promessa também. Gênesis 16, versículo de número 10, por favor. Livro do Gênesis, capítulo 16, versículo de número 10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, porque numerosa será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebestes, e terás um filho, e chamarás o seu nome Isaque. Está Isaac aí na sua Bíblia? Então proteste, diga não. Você não está vendo? Deus também está vendo. Não parecia que Deus estava falando com Sara? Não parecia? A promessa numerosa, abençoada. Deus estava falando com uma escrava. E quando a escrava chega na casa de Abraão, ela chega coitada. E ela chega a dizer para Sara: eu vim fugida do Egito, escapei. Aí ela ganha um emprego, e parece que a vida dela vai ser um anonimato só. Mas Deus está falando: não, eu vou te abençoar também. Eu estou vendo você também. Você vai ter um filho, Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E o ouvir de Deus não é só com os ouvidos, não, é com os olhos. Deus falou: eu vi o que ela passou, eu ouvi a oração dela, que ela não sabe nem fazer a oração direito, porque Agar era egípcia, ela não é da família de Abraão, não sabe orar. Talvez ela ora ao céu pensando que há vários deuses, ela ainda não tem conhecimento, mas o verdadeiro Deus está dizendo: eu tenho olhos e posso ouvir, e posso ver, e tenho ouvidos e posso ouvir também. Porque antes ela estava acostumada que os deuses do Egito só ouvia e via os faraós. O negócio dos deuses do Egito era com a dinastia de Faraó, não com o povo. O povo não tinha direito de nada, nem da vida eterna, segundo o costume do Egito, nem da vida eterna, porque eles não tinham como pagar a vida eterna. Só Faraó tinha como pagar, porque era embalsamado, cheio de tesouros. Mas agora um encontro com o verdadeiro Deus está acontecendo. E olha o versículo de número 13: e ela chamou o nome do Senhor que falava com ela: tu és o Deus da vista. Ela não sabia como chamar Deus, mas ela falou: esse Deus vê. Avisa a pessoa do seu lado: Deus te vê, querido. Avisa outro: Deus te vê. Deus te vê, povo de Deus. Você acredita nisso?
Tu és o Deus da vista. Não olhei eu também para aquele que me vê. Naquele momento ela fez um pacto, uma aliança. Deus me vê, eu estou sabendo disso, você também está sabendo disso, e se já sabia, está sendo reafirmado. Mas ela garante agora: eu também vou pôr os meus olhos no Senhor, eu vou retribuir e vou olhar para o Deus que tudo vê e também atende o meu clamor. Parece que ela só está vivendo isso porque está debaixo da sombra de Abraão, né? Tem muita gente que fala assim: é claro que o Ló se deu mal, saiu de Abraão, como se Abraão fosse uma sombra de Deus, e quem estivesse debaixo dele estaria abençoado, e quem estivesse fora estaria amaldiçoado. Mas o problema de Ló é que ele não saiu debaixo da sombra de Abraão, ele saiu debaixo da sombra do Onipotente. Ele foi ser juiz numa cidade onde não tinha justiça, onde não tinha pudor, e é claro que Deus não estava lá. E quando eu digo que Deus não estava lá, é que Deus não era honrado lá, porque ele via Sodoma e Gomorra. E ele chega a dizer que a maldade subiu, e já estava uma maldade num nível incontrolável em Sodoma e Gomorra. Um caso de Agar, ela vai ser expulsa da casa de Abraão e vai morar no meio do deserto. Se você for fazer uma grande caminhada, você vai pegar água, vai pegar um pouco de comida, mas se a caminhada for muito longa, essa comida vai acabar. Essa comida vai acabar. Agar se distancia quase uns 100 metros do filho, deixa ele debaixo de uma árvore, ele chorando muito. E não é que ela está abandonando o filho, ela não quer vê-lo morrer. Ela imagina: talvez meu filho morra na minha frente, eu não quero ver isso. E agora, ela não está lembrando de promessa, queridos. Ela está desesperada. Ela está pensando: quando eu pensei que ia dar tudo certo na minha vida, tive um filho de Abraão, mas agora fui expulso pelo próprio Abraão. E o próprio Deus, não faça Abraão como um vilão, que o próprio Deus diz: pode dispensar a escrava, eu vou cuidar deles lá no deserto. Mas parece que o olhar de Deus não está no deserto. Não é o que parece? O filho dela vai morrer. Imagine uma mãe vendo o filho morrendo de sede no meio de um deserto, que desespero. Minha gente, o ser humano não fica em condições normais 3 dias sem água. Num deserto, esse prazo diminui. É um dia no máximo, porque a desidratação é muito alta, é muito voraz. De dia escaldante, de noite um frio insuportável. Ela está sozinha, ela não tem suporte de ninguém. Abraão mandou ela embora, deu um odre de água e um pouco de pão. Não teve nada, nem sabe para onde vai. Parece que Deus não está mais vendo, porque saiu da sombra de Abraão. Por favor, Gênesis 22, versículo 14. Gênesis 22. Aliás, Gênesis 21, tá? Perdão. Gênesis 21, o versículo 5 ao versículo 14. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, tomou o pão e o odre de água e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando, errante, perdida, no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco,
porque dizia que não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Imagina o desespero, hein? A dor que ela está na alma. Pastor, ela está murmurando? Não, ela está desesperada. Ela não sabe nem o que orar. Ela não sabe nem o que pedir. Aliás, ela não sabe nem se ela está andando em ciclo, se ela está andando certo. Ela não sabe. Ela está perdida. E olha o versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, e disse-lhe: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta um moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu, habitou no deserto e foi flecheiro. Imagine só, um dia você conheceu a Deus, entregou a tua vida para Jesus, Deus mostrou que Ele conhece a sua vida e mesmo assim Ele não te rejeita, e você diz: Deus me vê e eu também agora vou olhar para Deus. Talvez o seu desespero te segue quanto à ação de Deus, te segue quanto à vontade de Deus, mas Deus está novamente falando: eu ainda sou Deus que tudo vê, eu ainda sou Deus que te vê, e eu vou abrir os teus olhos para que você veja que eu não te deixei, que a promessa não acabou. Eu ainda vou te mostrar que o milagre já existe e ele está diante dos seus olhos. Olhe para o céu, porque Deus te vê, e que você também veja a boa mão de Deus agindo em sua vida. Deus te vê. Pastor, e a casa de Abraão? Deus via também. Mas Deus está falando: Agar, eu tenho um compromisso com você e eu te vejo também. Eu vejo o seu filho, porque seu filho é uma promessa minha. Não é o filho da promessa maior, mas é o filho da promessa também. Porque Deus falou: eu farei dele uma grande nação. O povo judeu pode ser um povo extremamente abençoado, mas olha o povo árabe. Veja o povo árabe, onde põe a mão também, o que acontece. O povo mais rico do mundo são eles. Existem muitos judeus ricos, mas em número, os árabes são esmagadores. Estão por toda parte, porque também são filhos de Abraão. E existe uma bênção de Deus para eles. E Deus não pode revogar esta bênção, porque Ele falou que ia fazer, e o que Ele fala que vai fazer, Ele faz. O poço estava na frente, mas quando você está desesperado, você não vê. Aí Deus fala: eu estou vendo o poço, e eu vou te mostrar o poço também. Bebe água e levanta. E ainda você vai levantar quem está caído na sua casa também. Porque quando você vem para a igreja, você não abandona, mas você deixa muita gente lá. Você vai voltar lá, vai pegar o moço, a moça pela mão, vai dar da mesma água da vida e vai dizer com ousadia: Deus também te vê, e você é promessa de Deus em nome de Jesus. E é para você fazer isso hoje, sem medo de errar, porque Deus está vendo quem está ficando para trás, quase morto na fé. Deus vê.
E Deus sabe que não foi você que largou, porque às vezes é desesperador orar por pessoas e a pessoa continuar no vício. É desesperador orar pela pessoa e cada decisão que ela toma da vida dá errado. É ou não é? Não é que a gente larga para morrer, é que a gente toma uma distância, porque fala, meu Deus, eu não tenho o que fazer. Mas Deus está falando, você vai voltar lá, vai pegar pela mão, vai erguer-se, porque eu estou abrindo os seus olhos agora. Tem um poço de água viva lá na sua casa também, em nome de Jesus. Se Deus vê, Ele te faz ver também. Deus revela as coisas para as pessoas. E acredite, de tudo que acontece nas nossas decisões nesta vida, além de Deus tudo ver, uma hora Deus vai acertar as contas. Por isso que quem tem consciência daquilo que Deus vê, precisa se policiar para andar num caminho justo, num caminho reto. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 4, verso 10, por favor. Hebreus capítulo 4, verso de número 10, por favor. Procuremos, pois, entrar porque aquele que entrou, eu li o 11, vamos ler o 10, no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus nas suas. Agora sim, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo do que? Se Deus está vendo, a minha maior preocupação não deve ser se o pastor, se o obreiro, se um membro me vê. A minha maior preocupação deve ser que Deus me vê. Porque eu posso errar e ninguém vê. E ninguém vê. E não adianta falar, uma hora a verdade aparece. Tem gente que morre mentindo. Sim ou não? Tem gente que as mentiras dela vai junto com o caixão. E a verdade é que isso acontece, que quando todo mundo morre, até a pessoa mais pecadora vira santo no velório. Sim ou não? Ele era ateu, mas era uma pessoa de Deus. Como é que isso acontece? Qualquer cantor do mundo que morre, a pessoa coloca 2 asinhas nas costas e está com Jesus agora no céu. É assim ou não é? Até o povo de Deus. Lá em Goiânia uma vez morreu uma cantora muito famosa, num trágico acidente. Fizeram até culto de 7º dia, pronto. Eu não sabia em que igreja mais nós estávamos pregando. Culto para os mortos, cheio de artistas se apresentando, para você ver que muitas pessoas, elas estão mais preocupadas com a aparência, o nome da pessoa não pode ser difamado, pastor, não é verdade? O nome da pessoa não pode ser manchado. E como é que estão esses nomes para Deus? Deus não vai se iludir na tua emoção ou na minha emoção, querido. Deus não vai se iludir nas nossas desculpas ou na nossa aparência. Deus tudo vê. Não foi isso que nós aprendemos? Deus tudo vê. Ele é o Deus que vê. E olha o que está escrito no verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, em juntas, medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele.
Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. E até quem diz assim: Deus não tem nada a ver com isso, um dia vai tratar com ele. Amém? Por favor, vamos ficar em pé. João teve uma visão privilegiada. E ele conta que viu um semelhante ao Filho do Homem. E quando ele diz semelhante, é porque parece com aquele Jesus que ele viu e andou, mas ele está diferente. Ele tem um rosto que brilha mais do que o sol, os cabelos brancos como a neve, os pés são como bronze polido pegando fogo. Ele tem uma espada saindo da boca, e nós sabemos qual espada é. Ele tem uma destra poderosa, seus lombos estão cingidos, suas vestes são brancas, e os seus olhos são como chama de fogo. Tem gente que não consegue nem olhar outra pessoa nos olhos. Imagine a pessoa achando que um dia vai poder olhar nos olhos de Jesus e dizer: Senhor, eu não te servi porque eu não tive tempo, porque eu estava cansado, é porque não dava, era muito longe para mim, eu tinha que fazer isso e aquilo e eu não pude fazer. O Senhor me entende? Imagine aqueles olhos olhando para a pessoa. Não vai dar tempo de justificativa não, cara. Porque João, quando viu, caiu como morto e ficou tremendo no chão. Uma sensação de morte no espírito dele, ele pensando: morri. Eu olhei para ele e eu morri. Imagine as pessoas que acham que no dia do juízo final elas vão dar as suas desculpas para Deus, ficar justificando o seu erro. Querido, não justifique o seu erro, não perca tempo com isso. Vai lá e conserte, se arrependa. Para pedir perdão não precisa de historinha não, vai lá e peça. Para recomeçar você não precisa de autorização de Deus não, está errado, recomece. É com Deus o seu compromisso. E por mais que nós falemos, eu sei que há uma dificuldade muito grande, eu não quero que você me tenha como mal, mas às vezes a pessoa se preocupa tanto com o que o pastor pensa dela, e ela não se preocupa com o que Deus pensa dela. Não é verdade? A gente tem que estar preocupado com o que Deus pensa de nós, com o que Deus está vendo, e porque Ele vê o que ninguém vê. Eu te vejo por aqui, superficialmente. Eu não tenho capacidade de discernir o teu espírito. Não tenho capacidade de, com a minha palavra humana, ela ser apta para discernir corações e intenções. Às vezes a gente acha que a pessoa está bem intencionada, a gente até dá a mão para ela, vamos andar junto, daqui a pouco a pessoa quer te passar para trás. É assim ou não é? A pessoa se transforma em algo ruim lá na frente, se deforma, né? Nós não sabemos disso, e a prova que nós temos disso, que isso não é um defeito, é humano, é algo normal. Samuel viu o primeiro filho de Jessé, ele ligou os fatos: é o mais velho, é o mais alto, o mais forte, bem afeiçoado, porque rei feio ninguém merece, né? Ele é bonito, ele é do exército, Pastor, esse negócio de feio não tem nada a ver. Vai ler a Bíblia, você vai ver que tem a ver. Tem tanto a ver que o Moisés, escrevendo um livro, disse assim: o bebê era bem bonito. Quem escreveu foi Moisés, ele estava falando dele mesmo, ó, o neném era bem bonito. É ele, o rei de Israel. Ele sabe lutar, ele tem força, ele tem aparência, é o primeiro da casa.
já conhece o reinado, vai ficar mais fácil. É ele. Está aqui o rei. Vou ungir. Deus falou: Samuel, para. Deus não vê como o homem vê, Samuel. Deus se atenta para o que está no coração. Samuel falou: tudo bem. Então vamos começar a passar os filhos. Vem o segundo. Não é. Terceiro. E foi passando. Deus falou: eu vi alguém lá atrás das malhadas. Ele está dando a vida por ovelhas. É isso que eu quero de um rei. Desse tamanho. Quando ele foi se candidatar para vencer o gigante, o Saul falou assim: o oponente é de guerra desde menino, você cuida de ovelha, meu filho. Ele falou: agora eu vou te contar o que só Deus viu. Um urso arrebatou uma ovelha. Só Deus viu, porque ele me encheu do espírito dele. Eu agarrei o urso pela barba, eu arranquei a ovelha da boca dele e o matei. E depois fiquei imaginando como é que eu fiz isso. Foi Deus quem viu. Deus guardou o pastor e a ovelha. Um leão também apareceu. Peguei ele pela barba, tirei a ovelha arrebatada da boca dele e também o matei. Esse gigante vai ser o mesmo destino, porque o Senhor vai estar comigo. Deus me vê no campo de batalha também. E Deus não fica assistindo, querido, observando. Ele age. Ele age. Amém? Quando a pessoa está ouvindo a palavra, Deus já viu quem tem que entregar a vida para Ele. Deus já viu. Só que a pergunta é se você vai retribuir este olhar e vai entregar sua vida para Jesus. Agar retribuiu dizendo: Ele é o Deus que me vê. Ela estava acostumada com deuses que não via ela. Não via ela, ela foi ensinada assim. Mas ela percebeu: Deus me vê. Ele fala comigo também. Deus falou com Agar, uma escrava. Vai falar com você também. Vai ajudar você também. O povo até mandou a carta para o rei. Mas Deus falou assim: pode continuar a obra, porque eu estou vendo vocês. Pode continuar que eu guardo vocês. Deus vê. Agora chegou o momento de você que não entregou a vida para Jesus retribuir esse olhar de Deus. Entregar tua vida para Jesus e confessá-lo como o único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador que te vê. Que te vê. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Eu sei que Deus me vê. Não importa o cenário que esteja vivendo a sua vida, Ele te vê. Pastor, eu tentei fugir. Não adianta fugir da face dele. Ele vê. Pastor, eu quero hoje entregar minha vida para Jesus. Dá um sinal com sua mão se você nunca fez isso só para Jesus. Pastor, eu já tive vários deuses. Agar também. Ela teve vários. Mas ela falou: chegou a hora de eu tratar com o único Deus que me vê. Porque tem Deus que tem olho, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Tem boca, mas não fala. Tem mão, mas não se mexe. Então agora eu quero o Deus que me vê ajudando a minha vida. Pastor, eu preciso entregar minha vida para Jesus. Dá um sinal com tua mão direita. Entrega a tua vida para Jesus hoje. Pastor, eu me afastei. Eu preciso me reconciliar. Deus te viu afastado. Deus te viu por onde você andou. Agora chegou a hora de você ver que é o momento de voltar. O prazo, o tempo onde a porta irá se fechar está chegando. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus hoje. Eu quero voltar a ver o meu Deus e ver as saídas que agora eu não estou vendo mais. Se você se afastou e precisa voltar para Jesus, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você, para que você se reconcilie com o Senhor. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida,
ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado.